Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai comentar algumas questões aqui e trazer para você um conhecimento necessário não só para responder perguntas, mas também para entender de mercado. E o tema de hoje é tributação, beleza? Antes da gente começar a falar sobre tributação aqui, eu quero dizer uma coisa importante. Esse vídeo está sendo postado no dia 12 de outubro de 2021, um feriadão onde a gente está descansando, né? Inclusive eu. Ou seja, esse vídeo não está sendo entregue para você ao vivo, mas eu quero dizer uma coisa importante. Normalmente, toda terça-feira, às 20 horas, a gente está aqui ao vivo. E você, inclusive, pode interagir através do nosso sistema, onde você responde pelo celular. É bem legal o nosso nível de engajamento. Se você não viu nenhuma live dessa ainda, eu te convido para estar com a gente aqui na próxima terça-feira, às 20 horas. Beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas. Vamos lá responder perguntas sobre tributação. Então, como eu falei, o tema de hoje é tributação. Vamos bater um papo aqui sobre tributação. Primeira pergunta é a seguinte, ó. Para o investidor pessoa física, os rendimentos positivos obtidos em uma aplicação em CDB, tributados pelo imposto de renda, terá. Então, olha só, a gente está falando sobre tributação em CDB, tá? Se é um CDB, a gente diz o seguinte, que é o quê? Renda fixa. Se é renda fixa, como é que vai funcionar a tributação da renda fixa? Obedecendo a tabela regressiva de imposto de renda. Lembra lá da tabela? É o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente fazer junto essa tabela. De 0 a 180 dias, a alíquota que a gente paga é de 22,5%, tá? Se a gente fica de 181 a 360, a alíquota que a gente paga é 20%. Se a gente fica de 361 a 720 dias, a alíquota que a gente paga de imposto de renda é de 17,5%. E se fica acima de 720 dias, a alíquota será de 15%. Tá bem? É assim que funciona a tabela de imposto de renda da renda fixa. Além do mais, outra coisa importante da tabela da renda fixa é que, existe cobrança de IOF, tá? Para resgate até o 29º dia da aplicação. A partir do 30º dia da aplicação, o investidor está isento de IOF, tá? Existe uma tabela regressiva de IOF, mas não é relevante a gente decorar ela, tá bem? Então, é importante que você entenda que sobre IOF, olha só, até o 29º dia tem cobrança, depois não tem. Fechado? E um outro ponto é que sempre quando a gente está falando de renda fixa, a retenção do imposto de renda será na fonte. Tá bom? Então veja, antes da gente ler as alternativas, eu fiz esse overview aqui para explicar para você a tributação da renda fixa. Então vamos ler agora a alternativa A. Alíquotas regressivas de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação e a responsabilidade é do investidor. Veja, a responsabilidade por recolher o imposto de renda não é do investidor. A responsabilidade por recolher o imposto de renda na renda fixa é sempre a fonte, portanto a instituição quem vai pagar os rendimentos, a instituição emissora. Então a alternativa A está errada. Alternativa B, alíquotas regressivas de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação, sim, está correto, e a responsabilidade é da instituição financeira que o registrou. Perfeito, porque ela é a fonte da informação, alternativa B é a correta, tá bem? Alternativa C fala assim, ó, alíquota de 15% independente do prazo entre a aplicação e o resgate. Não, tabela regressiva, tá bem? Então tá errado. E a D também fala isso, alíquota de 15% independente do prazo. Como eu disse, também está errado no meu simulado alternativa B. Tá bem? Ó, faz o seguinte, comenta aqui pra mim quantas você acertou, quantas você errou, tá bem? Já que toda terça-feira ao vivo a gente consegue trocar essa informação, excepcionalmente nesse feriado eu não tô ao vivo, mas vai ser legal também receber o teu feedback. Próxima pergunta. É responsável pela retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as operações com debêntures. Olha só, debênture também é um título de renda fixa. Outra coisa que eu falei para você
no slide anterior que sempre quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando que a retenção do imposto de renda é na fonte, tá? Então, olha só, quem que vai reter o imposto de renda aqui? O conselho de administração da companhia emissora? Não faz o menor sentido dizer que é o conselho de administração da companhia emissora, né? Veja bem, vamos pensar aqui que a Petrobras emitiu uma debênture. A Petrobras, claro, tem um conselho de administração para o seu dia a dia ali, mas o conselho de administração obviamente não vai cuidar dessa parte de retenção de imposto, tá bem? Então, está errado. Alternativa B, o dealer. Veja, o que é o dealer? Dealer é uma instituição financeira autorizada a negociar títulos com o Banco Central do Brasil ou com o Tesouro Nacional, porque nós temos dealers do Tesouro e dealers do Banco Central. Não tem nenhuma relação aqui dealer com debênture, então isso aqui está errado. Alternativa C, e correta, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos. Se é na fonte, é a pessoa jurídica que vai efetuar o pagamento dos rendimentos. Mas olha, eu tenho uma informação importante para você. Quem é que faz o pagamento dos rendimentos? Quem é que faz isso? É a instituição financeira quem faz a custódia do título. É importante você fazer isso, porque olha só, imagina a T2. A T2 emitiu debênture, muitas debêntures, tem milhares de investidores. Veja, o meu negócio de T2 é educação, certo? Não é cuidar da vida financeira de ninguém. Mas eu tenho lá milhares de investidores. Eu não faço esse controle de quem está com título e etc e tal. Não, eu não faço isso. Então, quem é responsável por reter é a instituição que faz o pagamento do rendimento. Veja, não é a instituição que emitiu as debêntures. Então, eu, T2, vou ter lá uma instituição, na minha oferta pública, eu contratei uma instituição para prestar esse serviço para mim. E essa instituição, chamada de instituição liquidante, é que vai cuidar desses processos, tá bem? Então, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, a alternativa C é a correta. E D, fala do agente fiduciário dos debenturistas. Não. Toda debênture, claro, tem um agente fiduciário que é aquela instituição responsável por cuidar do processo dos interesses dos debenturistas. Mas o agente fiduciário não tem papel de reter imposto de renda. Portanto, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos é o termo correto. Alternativa C, tá bem? Mais uma perguntinha aqui, ó, para a gente falar de imposto de renda, ó. O investidor comprou um lote de ação de uma empresa no dia 3/7/2016 e vendeu esse lote no mesmo pregão. Olha só, se ele vendeu esse lote no mesmo pregão, o que nós estamos falando? Estamos falando de uma operação de day trade. Se nós estamos falando de operação de day trade, o imposto de renda é 20%, tá bem? 20%. Então, olha só, sabendo que o valor da alienação foi superior ao valor da compra e que o investidor obteve ganho de capital com essa operação, assim, podemos afirmar sobre o imposto de renda que, como eu disse, 20%. Então, ó, a resposta correta dessa aqui, ó, 20% ou 20%. É uma dessas duas. Então, a gente já risca essa primeira alternativa e a última alternativa. Agora, quando a gente está falando de investimento em mercado de ações, ó, anota isso, tá? Sempre quando a gente vai falando de investimento feito via bolsa de valores, portanto, mercado de ações, opções, futuros, para quem está estudando CPA 20, tá? ETFs, fundos imobiliários, sempre quando a gente está falando de investimentos em bolsa de valores, o responsável pela retenção do imposto é o próprio investidor. Tudo bem? O investidor recolhe esse imposto através de um documento chamado DARF. DARF significa Documento de Arrecadação da Receita Federal. Então, o investidor preenche esse documento, paga na instituição aquele imposto, tá bom? Na instituição financeira. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa B de bola. Deverá ser pago pelo investidor a uma alíquota de 20% porque era day trade, tá bom? A alternativa C fala assim, ó, será recolhido na fonte. Não. É day trade, é mercado de ações, é bolsa. Se é bolsa, não é na fonte, é o próprio investidor quem recolhe. Essa aqui está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta? Mas antes de eu ler aqui, eu quero saber se você está curtindo esse material.
deixa aqui um comentário, deixa aqui um gostei e ó, lembra, tá? Se você quiser estudar com os nossos cursos para ter acompanhamento meu, da minha equipe, mais de 1000 questões comentadas com todo esse nível de detalhe, a nossa plataforma completa e robusta, diga-se de passagem, a melhor experiência de aprendizado, eu posso te garantir. O link do nosso site está aqui embaixo, tá? Convido você para fazer isso. E se você que está aqui já estuda com a gente, também deixa aqui nos comentários a sua percepção a respeito do nosso curso. O seu feedback vai ser importante para a gente e, claro, para ajudar outras pessoas a se decidirem. Fechado? Perguntinha, ó. Imposto de renda sobre ganho líquidos auferidos por pessoas físicas em operações realizadas nas bolsas de valores, tá? Se devido, será apurado por período. Então, olha só, bolsa de valores, né? Importante, hoje no Brasil nós só temos uma bolsa, que é a B3, mas a título de curiosidade, nós já tivemos mais bolsas de valores aqui, tá? Até um tempo atrás nós tínhamos a BMF e a Bovespa, tínhamos essas duas, mas ainda, voltando mais antigamente, nós tínhamos bolsas quase que no Brasil inteiro, não, quase que no Brasil inteiro não, mas tinha, por exemplo, a Bolsa do Rio, que foi quebrada por uma operação, mas enfim, então, a título de curiosidade é legal você saber disso. Importante, antes de ler essa pergunta, vou dizer uma coisa, esse vídeo está sendo publicado, como eu disse, no dia 12 de outubro de 2021, e nessa época que eu estou gravando, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. Essa proposta de reforma tributária, se for aprovada do jeito que foi proposta, ela vai mudar tudo que a gente está falando aqui, tá bem? Só que mesmo assim, depois de aprovada, essa proposta demora 6 meses para começar a cair nas provas da Anbima. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, esse material que você está vendo, ele está super aderente, super atualizado para você que está estudando até o meio de 2022, independente do que aconteceu com a reforma tributária, assumindo que você esteja vendo isso em um outro momento, tá bem? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a apuração do imposto de renda em bolsa, ela é mensal. Portanto, esse vídeo está indo ao ar em outubro. Tudo que eu ganho na Bolsa de Valores em outubro, eu apuro em outubro e pago até o último dia útil de novembro. Então vamos assumir que dia 30 de novembro seja o último dia útil. Então eu apuro os meus ganhos no mês de outubro e pago no último dia de novembro. É assim que funciona. Ó, off-topic aqui, tá? Não vai ser influenciado por isso. Mas, por exemplo, a proposta de reforma tributária propõe para que essa apuração deixe de ser mensal e passe a ser trimestral. Mas como eu disse, quando eu estou publicando, não foi divulgada, não foi aprovada. E se você está vendo isso em um outro momento e essa proposta já foi aprovada, saiba que para que uma mudança de legislação passe a ser cobrado nas provas, demora 6 meses. Portanto, se ela foi aprovada, isso aqui vale até junho de 2022. Vamos lá. Como eu falei, bolsa é mensal. Então, resposta correta, alternativa A, ó, mensal e pago até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. Tudo bem? Alternativa A. Alternativa B fala assim, ó, semestral, tá errado. Alternativa C, anual, também tá errado. E D, trimestral, tá errado. Tá? Pode ser que no futuro isso aqui fique certo, mas por enquanto ela tá errado. Mais uma pergunta. Quando o investidor opera no mercado de renda variável com operações do tipo day trade e obtém lucro, o imposto de renda sobre essa aplicação... Ó, veja bem, nós já falamos sobre isso, inclusive, né? Aqui mesmo nessa aula, sobre o imposto de renda e day trade. Eu disse que o imposto de renda e day trade é de 20%. Acabei escrevendo day trade, é day trade. É 20%, certo? E aí, a gente vai falar aqui sobre o lance da retenção. Antes de ler as alternativas, deixa eu te ensinar como é que funciona essa tributação. Veja, eu disse que a retenção do imposto de renda do mercado de ações é sempre o próprio investidor quem recolhe via DARF, certo? Agora, e se, por um acaso, o investidor tiver uma amnésia? Você já pensou nessa hipótese? Porque, veja bem, você gosta de pagar imposto? Você, eu não sei, eu não gosto de pagar imposto. Pago porque eu sou obrigado, tá? Mas olha só, imagina a pessoa falar assim, ganhei dinheiro, mas eu mesmo tenho que recolher? Acho melhor eu deixar quieto isso aí, fingir que não foi comigo. Como que a Receita Federal vai saber? Como que a Receita Federal vai cobrar?
É por isso que foi criado um mecanismo de antecipação de imposto de renda que é recolhido na fonte. Esse mecanismo é chamado assim, ó, de IRRF, que é Imposto de Renda Retido na Fonte. Ele é popularmente conhecido como dedo duro. Por que como dedo duro? Porque a corretora que intermediou a nossa operação na bolsa, ela retém esse imposto de renda e manda para a Receita Federal. Então é a corretora falando assim: Receita Federal, ó, fica esperta, viu? Ó, tô te mandando aqui uma quirelinha de imposto de renda que é do Thiago, tá? Ó, fica a dica. O Thiago tá te devendo imposto, tá? Ó, tô te avisando aqui. Por isso que isso é chamado de dedo duro, porque a corretora antecipa isso para a Receita e a Receita já, opa, beleza. Então, se entrou um dedo duro agora em outubro, beleza. Até novembro o Thiagão vai ter de pagar a DARF. Por isso chama dedo duro, tá bom? E quando nós estamos falando de operação day trade, esse dedo duro é de 1% calculado sobre o valor do lucro, tá bom? Agora, se nós estivéssemos falando de uma operação chamada de operação comum, que é uma operação que a gente compra hoje e liquida numa data diferente, aí muda tudo. O dedo duro da operação comum é 0,005%, mas a base de cálculo não é o lucro. A base de cálculo é o valor da venda. Então, olha só, antes de responder a pergunta, o dedo duro no mercado de day trade é 1% sobre o lucro. 1% sobre o lucro no mercado de day trade. No mercado de operação comum é 0,005 calculado não sobre o lucro, mas sobre o valor total da venda. Não sobre o lucro, mas sobre o valor total da venda. Tudo bem? Vamos ler agora as alternativas. Alternativa A. Deve ser recolhido pelo próprio investidor. Sim, é operação de bolsa, portanto é recolhido pelo próprio investidor. A alíquota única de 20% sobre os rendimentos. Correto, porque é day trade. Só que olha o que está escrito, ficando 0,005 dos rendimentos retido na fonte. Tá errado, porque olha só, no caso de day trade é 1%, não é 0,05. Tudo bem? Então a alternativa A está errada. Alternativa B. Deve ser recolhido pelo próprio investidor via DARF, a alíquota única de 20% sobre os rendimentos, ficando 1% dos rendimentos retido na fonte. Essa aqui é a resposta correta, porque eu já havia explicado isso. Vamos ler as demais? Alternativa C. Deve ser recolhida pelo próprio investidor através de DARF, a alíquota única de 20% cobrado sobre os rendimentos, sem imposto retido na fonte. Não, tem imposto retido na fonte, que é o tal do dedo duro. Então ela também está errada. E a alternativa D, essa que está aqui no meu cabeção, vamos ler ela, ó. Deve ser recolhida pelo próprio investidor através de DARF, a alíquota única de 15% cobrado sobre os rendimentos, sem imposto retido na fonte. Está completamente errado, porque ela fala sem imposto e também fala de alíquota de 15%. Day trade não é 15%, day trade é 20%. Tá bem? Como eu já havia explicado, alternativa B de bola. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha só. Um fundo de investimento com menos de 67% em ações está sujeito à incidência do imposto de renda. Sim, é verdade, certo? Olha só, se ele tem menos de 67% em ações, ele pode ser qualquer outro tipo de fundo, menos o fundo de ações. Então ele pode ser um fundo de renda fixa, ele pode ser um fundo cambial e ele ainda pode ser um fundo multimercado. Por que ele pode ser um desses três? Porque segundo a instrução normativa 555 da CVM, para que um fundo de ações seja considerado fundo de ações, ele tem de ter mais do que 67%, ou no mínimo 67% da carteira, né? A posição dele deve ser maior ou igual a 67% da carteira em ações. Então só é considerado um fundo de ações aquele que tem mais do que 67% em ações, tá? A questão está dizendo que ele tem menos, como a gente pode ver aqui. Então, se ele tem menos, ele não se enquadra nessa regra, ele pode se enquadrar nessa ou nessa.
E estes três fundos aqui, o que eles têm em comum? O que esses três fundos têm em comum é que ambos são tributados... Opa, eu não quero um marca-texto, eu quero uma caneta. Ambos são tributados pelo Come-Cotas. E o Come-Cotas, como você sabe, ou deve saber, ou se não sabe eu vou te explicar agora, ele é sempre cobrado nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro. Portanto, ali no dia 30, 31 de maio, né, dependendo do último dia útil, e no dia 30 de novembro, tudo bem? Então ele é cobrado sempre ao final de maio e novembro e também no resgate, caso o investidor resgate isso. Entendendo tudo isso, vamos ler as alternativas. Olha só, alternativa A, no último dia útil do mês de maio e novembro, ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Nossa, que definição completa. Essa alternativa está certíssima, conforme eu havia explicado. B, no último dia útil de cada mês, ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Não é cada mês, é nos meses de maio e novembro, por isso está errado. A cada 30 dias também não faz sentido, porque eu já expliquei. E somente no resgate, ó, somente no resgate é somente o fundo de ações. Fundo de ações tem R apenas no resgate. E como a gente viu na explicação, este fundo não é fundo de ações, por isso não pode ser somente no resgate. Tá bom? Alternativa A é a correta. Inclusive, esse é mais um tema que está em proposta para ser alterado. O cotista de um fundo de renda fixa que acaba de pagar imposto de renda verificou: bom, se eu acabei de pagar imposto de renda, o que aconteceu comigo? Alternativa A, aumento no valor das cotas. B, redução no número de cotas. C, aumento no número de cotas. E D, redução no valor das cotas. Olha, vamos entender isso aqui. O que eu acabei de explicar no slide anterior a respeito da tributação? Vou colocar aqui, ó, com o marca-texto. O que eu acabei de explicar aqui, ó? Eu falei do quê? Do Come-Cotas. Por que essa antecipação de imposto é chamada de Come-Cotas? É isso mesmo que você pensou. Não falou, mas eu sei que você pensou. Porque ele come as cotas do fundo. Ou seja, na hora que vai cobrar o imposto de renda, ele vai tirando um pedacinho da cota do investidor. Por isso chama Come-Cotas. Em outras palavras, o que eu quero que você entenda é que o imposto de renda ou Come-Cotas, ele não afeta o valor da cota do investidor. O que ele afeta é a quantidade de cotas do investidor. Ele diminui um pedacinho. É a Receita falando assim, olha, você comprou uma cota por R$10, hoje essa sua cota vale 11. Então você precisa me pagar o equivalente a X% desse ganho de 1. Só que o que ela faz? Ela não pode diminuir o valor da cota. Porque o valor da cota reflete o valor dos ativos que estão na carteira do fundo. Então ela fala o seguinte, olha, me dá um pedaço aí da sua cota como forma de pagamento de imposto de renda. E aí, vamos supor que você tinha 11 cotas, você passa a ter 10,85 cotas. Entendeu? Mas a sua cota continua valendo o mesmo valor. Sacou? Então, quando a gente fala de imposto de renda, o que tem aqui, ó? A alternativa correta é a alternativa B, ó. Redução do número de cotas. Eu falei que é correta e fiz um X. Redução do número de cotas, tá? Essa aqui é a alternativa correta. A alternativa A fala no aumento do valor da cota, não faz o menor sentido, né? Você vai pagar e ainda vai ter um valor, vai ser valorizado? Não, né? A alternativa C fala aumento do número de cotas, não, é o contrário. Mais uma vez, você está pagando, você vai ter mais cotas, você vai ter menos. E redução no valor da cota, não, porque como eu disse, o imposto de renda não afeta o valor da cota. Porque o que vai afetar o valor da cota é o valor dos ativos que compõem a carteira, tá bem? Então você vê, a Receita Federal não pode mudar o valor dos ativos, por isso ela pega um pedacinho das cotas, tá bom? Vamos lá para mais uma perguntinha. O imposto de renda cobrado em aplicações realizadas por pessoa jurídica em fundo de investimento imobiliário. Olha só, se você está estudando só CPA 10, saiba o seguinte: fundo de investimento imobiliário não cai na prova da CPA 10, só na CPA 20, tá bom? Agora vamos falar sobre como funciona a tributação em fundo de investimento imobiliário. Olha, a única tributação possível, é essa aqui que eu vou escrever. Opa, já vai? Eita, é essa aqui que eu vou escrever, é 20%, tá bem? Essa é a única tributação possível no fundo de investimento imobiliário.
Então, a pessoa jurídica, quando vai pagar? Vai pagar 20%. Só que o que acontece? Pessoa jurídica paga imposto de renda tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital, tá? Então, vamos lá. Alternativa A, ela traz pra gente uma alíquota de 15, tá errado. Alternativa B, traz uma alíquota de 15, tá errado. Alternativa C, incide somente sobre o ganho de capital a uma alíquota de 20%. Não, não incide somente sobre o ganho de capital. Incide sobre o ganho de capital sobre o ganho de capital e sobre os rendimentos, a uma alíquota de 20%, tá? Então, a alternativa D é a correta. Vamos explicar a diferença de ganho de capital e rendimento. Quando eu compro uma cota de fundo imobiliário, o que esse fundo faz é pegar o meu dinheiro e ele tem ali uma propriedade imobiliária. Às vezes um galpão, um shopping, um galpão logístico e tantas outras informações, lajes comerciais, tem fundo de hospital, enfim, tem fundo das mais variadas, dos mais variados empreendimentos imobiliários. E os inquilinos, por exemplo, deste shopping, cujo dono do shopping é um fundo imobiliário, os inquilinos deste shopping pagam aluguel de suas lojas. Quando o shopping recebe aluguel, já que o fundo imobiliário é o dono do shopping, o fundo recebe. E aí o fundo precisa pagar no mínimo 95% do seu rendimento aos seus cotistas. Em outras palavras, o que você recebe de aluguel, tá, é chamado de rendimento. Agora, se você compra uma cota por R$100 e vende essa cota por 120, aqui você teve um ganho de capital. Aliás, eu escrevi errado aqui, né? Aqui você teve um ganho de capital. Aí sim, tá? GCAP, que inclusive é o nome de um software da Receita Federal. E neste ganho de capital você também paga 20%. Por que eu quis explicar isso? Ora, porque para a pessoa física, este ganho de capital de rendimento, para a pessoa física, tá? Esse ganho de capital de rendimento pode ser isento, tá? Para que seja isento para a pessoa física no fundo imobiliário, qual que é a regra? Essa pessoa física tem de ter menos de 10% das cotas do fundo, tá bem? E este fundo tem de ter mais do que 50 cotistas. Essas são as regras para que pessoa física fique isento de rendimento. Então, estou te explicando tudo isso para você entender o seguinte. Ó, a única alíquota possível num fundo imobiliário é 20%. Ponto. Pessoa jurídica vai pagar 20% em todas as condições, seja no ganho de capital, seja no rendimento. Pessoa física vai pagar 20% sempre no ganho de capital e ela pode ser isenta de rendimento se atender esses critérios. Tá bom? Então, entendeu como é que funciona a tributação de fundo imobiliário? A gente respondeu essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Nos planos de previdência complementar, do tipo vida gerador de benefício livre, no momento do resgate ou no recebimento dos benefícios, a tributação do imposto de renda incidirá sobre... Então, olha só, a gente está falando aqui, ó, de um VGBL. O VGBL, a tributação é sempre sobre o rendimento. Porque o VGBL, ao contrário do PG, não pode ser abatido lá da base de cálculo e, portanto, apresentar um benefício fiscal. Então, em se tratando de VGBL, o imposto é sempre sobre o rendimento, a alternativa A é a correta, tá bem? A alternativa B fala assim, do valor inicial aportado. Não faz sentido você pagar imposto sobre o valor inicial que você aportou. Tá errado, certo? Alternativa C, valor total resgatado. Isso aqui estaria correto se fosse um PGBL, tá? No PGBL, você paga imposto de renda sobre tudo, não só sobre o rendimento. Mas como estamos falando de VG, essa questão aqui está errada. E a alternativa D, que não faz o menor sentido, sobre o rendimento real, descontada a variação da inflação do período. Não, o imposto de renda é sempre sobre o rendimento nominal que a gente tem. Tá errado, tá? Importante, sobre o PGBL. Tem gente que fala assim, Thiago, o PGBL é um produto ruim, porque eu pago imposto de renda sobre tudo quando eu resgatei. Olha só, se você pensa assim, é porque você ainda não entendeu o benefício fiscal que o PGBL tem, tá bem? Então é importante você entender o benefício fiscal do PGBL.
Em resumo, o PGBL é assim, ó, você deixa de pagar imposto de renda sobre o seu salário hoje, pega esse dinheiro que você pagaria de imposto, não paga imposto e investe em um PGBL. Faz esse dinheiro render, aí você paga imposto lá na frente. Então o PGBL, se você usa ele, você tem benefício fiscal, mesmo pagando imposto sobre o valor total. Por quê? Você está usando para investir hoje um dinheiro que você não teria, porque você ia pagar imposto sobre esse salário. Então você pega esse dinheiro que você não teria, investe, faz ele render e paga imposto lá na frente. E ainda, olha só que interessante no caso do PGBL, dependendo do quanto você ganha versus dependendo do regime de tributação que você escolheu do PGBL, pode acontecer de você deixar de pagar 27,5% sobre o seu salário hoje e pega esse dinheiro que você não pagou de imposto, investe, faz ele render e lá na frente você vai pagar 10% de imposto e não 27,5%. Então o PGBL é um produto incrível, mas você precisa entender todas as nuances dele, tá bem? Então, a alternativa correta é a A, porque nós estamos falando de VG. E essa é a última pergunta. E se você está comigo aqui até agora, eu quero que você faça o seguinte, escreve aqui nos comentários, tamo junto até o final, só para eu saber quem que fica com a gente aqui até o final. Hashtag tamo junto até o final, beleza? Olha lá essa alternativa. Nos planos de previdência complementar aberta, do tipo PGBL, com regime de tributação compensável, o imposto de renda é de 15% na fonte sobre o... Olha só, aqui nós estamos falando do PGBL, tá? E aí, como eu acabei de explicar, o PGBL vai cobrar imposto sobre o valor total, tá? E não sobre o rendimento. Significa dizer, então, que, olha só, a alternativa C fala assim, o rendimento e poderá fazer valores, blá, 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 tá errado, porque a PGBL não é sobre o rendimento. Alternativa D, o rendimento também tá errado, beleza? Então, vamos falar sobre o total resgatado. Olha só, ela falou aqui pra gente de tabela progressiva. A tabela progressiva é aquela tabelinha que começa em 0, 7,5, 15, 22,5 ou 27,5. E ela varia... Eita, eu acabei escrevendo justamente onde minha cabeça tá tampando. Vou até sair daqui para você ver. Beleza? E essa tabela, ela vai variando de acordo com o valor recebido, ou seja, de acordo com a renda. Tá bem? Só que o que acontece? Quando você faz um resgate em um plano de previdência, na tabela progressiva, que é essa aqui, que também é chamada de tabela compensável, ela é chamada de tabela compensável por quê? Vou te explicar. Porque todo o imposto de renda que é retido pela seguradora na tabela compensável precisa ser necessariamente levado para a declaração anual de ajuste de imposto de renda, aquela que a gente faz ali do comecinho de março até abril, tá bem? E na declaração anual, este imposto que foi retido, junto com a renda que você recebeu, ela vai entrar com todas as outras rendas que você tem e todos os abatimentos legais que eventualmente você pode utilizar. E aí, nesse caso, a Receita Federal vai fazer o ajuste do seu imposto, podendo, em alguns casos, te restituir ou, em outros casos, te cobrar mais. Você já ouviu falar da restituição de imposto de renda? É isso. Quando você retém o imposto na fonte, faz a declaração, a Receita fala, opa, peraí, você pagou mais do que deveria, vou te devolver parte, tá? Então, tabela compensável sempre precisa ir para o ajuste, tudo bem? E aí, quando nós estamos falando em resgate do plano de previdência através da tabela compensável, o que acontece? No resgate, a seguradora não sabe qual que é a sua renda mensal, porque é um resgate. Então, o que ela faz? Ela retém 15% independente do valor, retém 15% e aí você leva isso para a declaração para ser feito o ajuste. Então, no caso do PGBL, quando for cobrado 15% aqui, ó, é porque você fez um resgate. Valor total do resgate, valor total do resgate. E olha só o que diz a alternativa A. E não haverá valores adicionais a pagar na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Como não há valor? Pode ser que tenha de pagar mais.
Pode ser que a Receita faça a conta junto com seus outros recebíveis e diga assim para você, olha só, a sua alíquota na verdade não era 15, era 27,5. Então a Receita vou te cobrar mais. Isso pode acontecer, tá bem? Então a alternativa A, ela está errada. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ela está errada. Alternativa B, o valor total resgatado e poderá haver valores adicionais a pagar na declaração anual de ajuste. Sim, é correto, tá? Poderá haver valores adicionais a pagar. Pode ter, tá? Não significa que terá. Porque, como eu disse, vai ter o ajuste. Pode ser que a Receita fale, olha só, a seguradora reteu 15, mas a sua alíquota era 27,5, então você tem mais para pagar. Ou a seguradora reteu 15, mas a sua alíquota era 0, então eu, Receita Federal, vou te restituir tudo que foi retido lá na fonte. E isso depende de outras rendas que a pessoa tem e dos abatimentos legais que ela usa na declaração. Quais são esses abatimentos legais de declaração de imposto de renda? Gastos com saúde, gastos com educação, gastos com dependentes, tá bem? Tudo isso pode ser abatido ali do seu imposto de renda. Fechado? Então essa era a última pergunta que eu separei aqui para a gente falar sobre tributação. Mais uma vez eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido sobre isso. E como eu sempre falo, responder as perguntas é importante? Sim, mas muito mais importante do que responder a pergunta é responder bem a pergunta. Saber o que você está falando, poder conversar consigo mesmo ali na hora da prova para justificar as questões, tá bom? E mais uma vez, se você está aqui até agora, deixa aí nos comentários a hashtag Tamo junto até o final, beleza? A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!